Então, esses exercícios é daquele conteúdo ainda que a gente falou sobre a equação de Bernoulli. Então, se vocês se lembrarem, a gente viu a equação da continuidade, as duas equações que elas regem o movimento do fluido. Então, a gente tem a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Então, nós temos essas duas equações aqui que regem nosso movimento do fluido e a gente aprendeu o quê? Que a equação de Bernoulli ela é uma equação de energia, que ela vai ter parcelas de energia cinética, de energia de pressão e de energia que a gente chama de energia de posição, que vai depender de um referencial. A gente consegue demonstrar essa equação de Bernoulli, escrever essa equação como sendo Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais P1 sobre gama, mais HM, igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais P2 sobre gama, mais HP. O que é isso, professora? Essa é a nossa equação de Bernoulli mais completa, a equação mais completa que a gente vai ter, onde Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama é chamado de carga altimétrica, carga total na seção 1, Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama vai ser a carga total na seção 2. HM é o que a gente chama de altura manométrica. Altura manométrica da nossa máquina. Então, quando existe uma máquina, a gente leva o HM em consideração. Onde, se for bomba, nós vamos colocar no lugar de HM, vai ficar mais HB. E se for turbina, no lugar de HM, a gente vai colocar menos HT. Então, se for uma bomba, essa bomba vai estar fornecendo energia para o fluido, a gente vai somar essa carga, a altura manométrica da bomba. Se for uma turbina, a gente vai subtrair essa altura manométrica da turbina. E a gente viu também que a nossa equação de Bernoulli, ela pode ter uma parcela que é chamada perda de carga. Então, esse HP é o que a gente chama de perda de carga. Quando a gente faz o balanceamento dessa equação, quando a gente vai estudar qualquer tipo de escoamento entre duas seções, o que a gente vai avaliar sempre? Se essa equação ela vai estar em equilíbrio, a gente vai ter que ter equilíbrio em duas partes. Como que eu faço para simplificar a equação de Bernoulli? Se eu não tenho máquina no meu escoamento, ela já vai não existir essa parte aqui da máquina. Se eu não tenho perda de carga, não vai existir a parte da perda de carga, então nós vamos ficar apenas com a carga total na seção 1, vai ser igual a carga total na seção 2. Essa perda de carga, como que a gente faz para determinar a perda de carga nos escoamentos, é o nosso objetivo de hoje. Mas na equação de Bernoulli, ela entra como uma perda de carga aqui total. Então, essa perda de carga, ela vai ser aquela carga que é perdida durante o transporte de energia. Então, ela vai ser convertida em outra coisa, pode ser um calor na tubulação. Então, aqui a gente só faz esse acréscimo dessa perda de carga, tá bom? É o assunto da nossa aula de hoje. Então, o nosso primeiro exemplo que a gente vai fazer hoje é um exemplo que ele vai ter uma bomba. Então, nós temos o quê? Uma bomba aumenta a pressão da água de 50 kPa para 850 kPa em um local com elevação de 25 metros. Os diâmetros de entrada e de saída da bomba são iguais. Considere que a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Qual a carga líquida? Qual que vai ser a altura manométrica dessa bomba em metros? Então, nós podemos fazer esse exercício ou desenhando ou sem desenhar. Se vocês quiserem fazer sem desenhar, é só vocês começarem a anotar o ponto 1 e o ponto 2 e anotar os dados que a gente tem sobre eles. Eu gosto de visualizar. Então, vamos colocar aqui nossa bomba. Essa bomba, ela está jogando água aqui numa altura, em um local aqui dentro. Essa altura aqui total
a gente sabe que é 25 metros. E aqui a bomba está pegando água aqui dentro de um reservatório. Nós sabemos o quê? Que a pressão antes da bomba e a pressão nesse ponto aqui depois da bomba vai ser de 50 kPa e nesse ponto aqui ela vai ser de 850 kPa. A gente sabe que o diâmetro de entrada e de saída da bomba, os diâmetros são iguais. Então, o diâmetro de entrada é igual ao diâmetro de saída. Nós temos que a água ela vai ter uma massa específica de 1.000 kg por metro cúbico. A gente vai ter que determinar qual que é o HB, qual que vai ser a altura manométrica dessa bomba. Primeira coisa, nosso exercício falou que tem perda de carga? Não, então não foi dito que tem perda de carga, então a gente vai considerar que a perda de carga é igual a zero. Então vamos aplicar a equação de Bernoulli com máquina para a perda de carga igual a zero. Então a gente tem o quê? Que a equação ela vai ser Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. Opa, esqueci a máquina. P1 sobre gama mais H da bomba, que a gente já sabe que é uma bomba, então eu vou colocar a altura manométrica aqui positiva, vai ser igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. Ótimo, essa aqui é a nossa equação. Vamos avaliar agora o que a gente vai ter de Z1 e Z2. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual vai ser o nosso plano horizontal de referência. Vou colocar o meu plano horizontal de referência como sendo esse plano aqui da bomba, onde eu tenho a minha pressão. Então, nesse plano aqui da bomba, Z1 vai ser igual a zero. Quanto que vai valer Z2? Z2 vai ser igual a 25 metros, que é aquela altura que a gente tem, que eu vou estar fazendo a elevação da água. Sei que o meu P1 vai ser igual a 50 kPa, que foi um dado, e sei que P2 vai ser igual a 850 kPa, que também é dado. Sei o quê? Quanto que vai ser minha velocidade 1? Tem o valor da velocidade 1? Não tem o valor da velocidade 1. Tem o valor da vazão? Não tem o valor da vazão. Mas eu sei o quê? Que a velocidade na entrada ela vai ser igual à velocidade na saída. Então, porque o diâmetro é igual. Então, se o diâmetro 1, D1, é igual a D2, eu sei o quê? Que a vazão em 1 ela vai ser igual à vazão em 2. Se as vazões são iguais e os diâmetros são iguais, significa que a velocidade em 1 vai ser igual à velocidade em 2. Então, velocidade 1 é igual a V2. Nos dois pontos, V2 aqui vai ser igual a V1. Então, o que a gente vai fazer com isso? Vamos colocar essas informações na nossa equação. Então, Z1 é igual a zero. V1 eu tenho do lado de cá e V2 do lado de cá. Como elas são iguais, então eu já vou cancelar essas duas. Elas não são iguais a zero, mas elas vão ser canceladas. P1 e P2 eu tenho valores. Vou fazer o que então? O que ficou minha equação? P1 sobre gama mais HB vai ser igual a Z2 mais P2 sobre gama. Então, o que vai ser o meu HB, que é a altura manométrica da minha bomba? Vai ser igual a Z2 mais P2 menos P1. Passei o P1 sobre gama para o lado de cá, sobre gama. Então, passei a pressão para o lado de cá diminuindo. Vamos só substituir os valores que a gente tem. A altura manométrica da minha bomba, então, vai ser os meus 25 metros, mais P2, eu sei que é 850 kPa, então 850 mil, menos P1, que vale 50 kPa, 50 mil. Tudo isso dividido pelo peso específico da nossa água, que é 9.800 newtons por metro cúbico. Se a gente fizer isso aqui, quanto que a gente vai achar de carga de altura manométrica da bomba? Um valor de 106,6 metros. Aqui foi pedido para achar somente a altura manométrica da bomba. Então, a gente conseguiu encontrar qual que é essa altura. Tudo bem? Com essa primeira equação, com essa primeira questão. Sim. Ótimo.
Então, vamos fazer a segunda. Segunda questão. Água a 20 graus Celsius escoa por um tubo inclinado de 8 centímetros de diâmetro. Na seção A e B são obtidos os seguintes dados. PA igual a 186, vou anotar. PA igual a 186 kPa. VA igual a 3,2 metros por segundo. E ZA igual a 24,5 metros. Para B, a gente tem que PB é igual a 260 kPa, QB é igual a 0,016 metros cúbicos por segundo e ZB é igual a 9,1 metros. Qual é o sentido do escoamento e qual é a perda de carga em metros? Então, nessa questão, eu quero saber se o escoamento está indo de A para B ou o escoamento está indo de B para A. Eu quero saber qual que é a perda de carga em metros. Tenho máquina? Não. Se eu não tenho máquina, então meu HM igual a 0, eu não vou utilizar. Mas eu tenho perda de carga. Então, a minha equação de Bernoulli, no caso, vai ser Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama, mais a perda de carga. Então, Z1 eu tenho, foi dado, V1 eu tenho, foi dado, P1 eu tenho, foi um dado. Z2 tenho? Tenho também. V2 tenho qual que é a vazão. Então, a vazão em B é igual a velocidade em 2 vezes a área 2. A vazão em B, a vazão não, desculpa. A velocidade 2, então, vai ser o quê? Vai ser QB, que é 0,016 metros cúbicos por segundo, dividido por A. Qual que é a área? Eu sei que o diâmetro do meu encanamento é de 8 centímetros. Então, 0,08 ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai me dar que a velocidade ali na seção 2, deixa eu ver se... Acho que eu já determinei essa, só um instantinho. É de 3,18 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade que a gente vai ter na seção 2. Ótimo, velocidades na seção 2. Tem qual que vai ser a minha vazão na seção 2. Agora eu vou fazer o quê? O que eu faço para poder determinar qual que vai ser o sentido do escoamento? Eu tenho que determinar qual que é a carga total em 1 e qual que vai ser a carga total em 2. Porque o meu escoamento vai de onde eu tenho mais energia para onde eu tenho menos energia, de maior energia para menor energia, tá bom? Então, vamos fazer isso. Z1 vai ser o quê? Então, eu tenho aqui, vamos determinar esse H1. 24,5 mais 3,2 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8 mais 186.000 dividido por 9.800, não, que aqui a gente não tem água, né? Aqui é ar. Massa específica do ar, cadê? Ah, não, é água mesmo, desculpa. 9.800. Isso aqui vai dar quanto? Que é o nosso H1. H1, então, se eu for fazer só aquela carga total na seção 1, vai me dar 44 metros. E H2, se a gente for determinar a carga total aqui no M2, vai ser Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. Opa, estou escrevendo de novo, a gente já pode substituir. Z2, que é 9,1, mais V2, que é 3,18 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8, mais 260 dividido por 9.800. Quando a gente calcular isso aqui, a gente vai achar que H2 vai ser igual a 36 metros. Então, o meu escoamento vai de onde para onde? Ele vai de A, que eu tenho maior energia,
para B, porque eu tenho menor energia. Então, qual que é o sentido do escoamento? A gente pode escrever apenas que o escoamento vai de A para B, tá bom? Agora, qual que vai ser o valor da nossa perda de carga? Então, é só resolver a equação de Bernoulli aqui. A gente já acha esses valores, então a gente sabe o quê? Que 44 vai ser igual a 36 mais a perda de carga. Então, a minha perda de carga vai ser igual ao quê? 44 menos 36. A perda de carga vai ser igual a 8 metros. Ok? Então, sempre que for para determinar qual que é o sentido do escoamento, vocês pegam e determinam qual que é a carga total numa seção e a carga total na outra. O escoamento sempre vai do ponto de maior energia para o ponto de menor energia. Certo? A não ser que seja um escoamento forçado, porque quando a gente tem a bomba, a gente pega um ponto de menor energia, tem a bomba e depois a bomba logo joga para um ponto que vai ter uma energia maior, tá? Mas isso é um escoamento com máquina, ele já é diferenciado. Então, o escoamento sem máquina sempre vai do ponto de menor energia para o ponto de maior energia. Tudo bem? Sim. Então, vamos para a nossa terceira questão. O ar atmosférico escoa em regime permanente de um bocal horizontal para uma máquina de fluxo. Na entrada do bocal, a área é de 0,5 metros quadrados e a pressão é de 103,4 kPa. E na saída é de 0,01 metros quadrados. Com base nisso, determine a velocidade necessária na entrada do bocal para produzir uma pressão de saída de 95 kPa. Sabe-se que a densidade do ar nas condições apresentadas é que a massa específica é de 1,23 kg por metro cúbico. Então, vamos fazer isso, né? Nós sabemos aqui que aqui a gente tem um bocal, que ele tem uma área maior na entrada do que na saída. Nós sabemos que na entrada do bocal, que a gente vai chamar aqui de seção 1, nós temos uma área igual a 0,5 metros quadrados. A gente tem uma pressão que é de 103,4 kPa. E a gente quer determinar qual que vai ser essa velocidade aqui de entrada. Na saída do bocal, a gente tem o quê? Que a pressão 2 ela tem que ser 95 kPa. E nós temos que achar o que aqui também na... o que nós temos? A área. A área aqui na seção 2 é de 0,01 metros quadrados. O que a gente vai fazer? Tem perda de carga? Não. Então, não foi dado perda de carga, não falou nada sobre o assunto, então o ar está sendo considerado um fluido ideal. Não temos perda de carga. Então, o que a gente tem? Alguma máquina? Não tem máquina. Então, a equação de Bernoulli vai ser Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. Então, nós estamos na mesma linha do escoamento. Nosso plano horizontal de referência aqui vai ser esse plano central do nosso bocal. Então, Z1 e Z2, eles são iguais a zero, porque estão no plano horizontal de referência. Então, se eles estão aqui no nosso plano, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever que V1 menos V2 ao quadrado sobre 2G vai ser igual... nem precisa fazer isso. V1 menos V2 ao quadrado sobre 2G vai ser igual a P2 menos P1 sobre gama. Vamos fazer ao contrário, porque eu sei aqui que a minha pressão 2 ela é menor do que a P1, tá? Só vou passar para o lado inverso, porque eu sei que a minha pressão 2 ela é menor que a P1, para que a gente não tenha valores negativos. Então, vamos fazer que P1 menos P2 sobre gama vai ser igual a V2 menos V1 ao quadrado sobre 2G. Sei os valores das pressões.
Então, quanto vale P1 menos P2? P1 vai ser 103.400, porque aqui é quilopascal, então a gente vai multiplicar por 1000, menos P2, que a gente quer que fique em 95.000 pascal, dividido por gama. O que vai ser gama? Vai ser 1,23, que é a massa específica do ar, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Então, se a gente, para determinar o peso específico, a gente pega a massa específica vezes a aceleração da gravidade, tá bom? Vai ser igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. 2G é 2 vezes a aceleração da gravidade, né? Então, eu já vou passar para o lado de cá multiplicando. 2 vezes 9,8. Então, a gente vai achar o quê? Que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado vai ser igual a quanto? Então, deixa eu fazer essa continha aqui. Se vocês terminarem primeiro, vocês falem, tá bom? $13.658,5. Então, vou fazer mais uma vez para conferir. Pronto, agora deu outra coisa totalmente diferente, tá vendo? Por isso que é bom conferir. Confiram aí, por favor, que a minha calculadora está acabando a bateria, ela não está confiável. ,23 vezes 9,8 vezes 2 vezes 9,8. Ótimo, 13.658,5, isso mesmo. Então, a gente achou que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 13.658,5. Eu tenho duas incógnitas e uma equação. Eu quero achar qual que é o valor de V1, certo? Então, onde tem V2, vamos substituir por V1. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que achar outra equação. A gente sabe o quê? Que M.1, porque é o ar, vai ser igual a M.2. Só que esse ar, ele não tem mudança de peso específico. O peso específico dele vai ser... a massa específica dele é constante. Então, provavelmente é o ar comprimido, o ar atmosférico que está comprimido. Então, eu sei que as massas específicas são iguais, então Q1 vai ser igual a Q2. Então, V1A1 é igual a V2A2. Se eu tenho que a velocidade 1, eu vou achar velocidade 2, certo? Velocidade 2 vai ser igual ao quê? Velocidade 2 vai ser V1A1 sobre A2. Então, V2 vai ser V1 de 0,5 vezes 0,01. V2 é igual a 50 V1. Então, onde tem V2, eu vou substituir por 50 V1. Que assim eu vou achar qual que vai ser esse valor de velocidade. Então, vamos lá. V2 aqui, 50 V1 ao quadrado, menos V1 ao quadrado, igual a 13.658,5. Então, 50 ao quadrado vai dar quanto? 2.500 V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 13.658,5. Então, 2.500 V1 menos V1, 2.499 V1. 2.499 V1, vamos pegar 13.000, quer dizer, 658,5 dividido por 2.499. A gente vai achar que V1 ao quadrado é igual a 5,46. Então, V1
vai ser igual a raiz quadrada disso, que é 2,33 metros por segundo. Ok? Certo. Era a velocidade 1 mesmo que a gente tinha que achar na questão? Determine a velocidade na entrada do bocal, isso mesmo. Então, essa foi a velocidade na entrada do bocal. Até aí, tudo bem? Sempre que a gente não sabe as velocidades, sempre que a gente não sabe quais são as nossas velocidades, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a nossa equação da continuidade e fazer a relação entre essas velocidades para que a gente consiga trabalhar com elas, tá bom? Então, sempre que nós não temos, a gente usa a equação da continuidade para isso. Se nós fizermos essas questões, aí a gente vai passar para o nosso conteúdo de hoje. Em relação à lista, só lembrando vocês, tentem fazer mais essa semana. Dúvidas pontuais vocês podem me mandar no WhatsApp, que eu estou respondendo. Ou lá no AVA também tem uma questão de fórum lá que vocês podem entrar. As demais dúvidas, se vocês querem só a resolução, guardem, que aí na semana antes da prova a gente vai trabalhar só com resolução de exercícios, que aí a gente faz toda a lista, tá bom? No mais, vamos passar para a nossa aula de hoje, para o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, nossa aula de hoje, a gente vai explorar um pouquinho sobre perda de carga. O que é a perda de carga? Só um instante. Vocês estão vendo a minha tela? A tela da apresentação? Sim, do slide de hoje, para mim está. Ok. Então, nossa aula de hoje é sobre a perda de carga. Então, hoje a gente vai aprender o que é essa perda de carga que entra lá na equação de Bernoulli, qual que é a importância dela e como que a gente faz para poder determinar essa perda de carga dentro de um escoamento. Então, sempre que a gente tem um escoamento e um conduto forçado, vai ocorrer uma dissipação de energia. Então, primeiro, o que é um conduto forçado? Vocês vão ver isso aqui quando vocês estiverem trabalhando lá em hidráulica. Vocês vão ver que um conduto forçado é um conduto que ele não está sujeito à pressão atmosférica. Então, aqui no conduto forçado, é como se a gente tivesse um encanamento onde a água, ela ocupa todo esse espaço, todo esse encanamento. Então, eu não tenho água aqui, ar aqui em cima. Esse encanamento, essa tubulação, ela está toda coberta por água, ok? Então, quando nós não temos água em todo o espaço, fluido em todo o espaço, a gente chama de conduto livre, que é o caso quando a gente tem um lago, uma represa. O conduto forçado, ele vai ser uma tubulação, onde não vai existir esse ar. Então, sempre que a gente tem o escoamento de um fluido dentro desse conduto forçado, vai ocorrer uma dissipação de energia. O que é dissipação de energia? Vai ocorrer uma perda de energia devido ao atrito. Então, a água, ela está passando aqui e ela vai perder um pouco da sua energia devido ao atrito dela com as paredes dessa tubulação. Essa dissipação de energia, ela vai provocar uma diminuição da pressão do fluido ao longo do escoamento. Então, aqui no início, a gente vai ter uma pressão maior do que aqui no final. E essa diferença de pressão é a que a gente chama de perda de carga. Então, a perda de carga vai ser a diferença que a gente vai ter aqui de carga entre a seção 1 e a seção 2, devido à perda por atrito. Então, esse atrito, ele causa uma perda de energia no nosso escoamento. A energia dissipada, ela não é mais recuperada como energia cinética ou potencial. Então, essa energia que é perdida, a gente não consegue recuperar ela como energia cinética novamente. Por esse motivo, a gente vai chamar ela de perda de energia ou perda de carga. Usualmente, a gente chama o nome de perda de carga.
Então, pode acontecer que o meu encanamento ele pode aquecer um pouco se a perda de carga for muito grande, mas na maioria das vezes a gente não consegue sentir essa energia sendo perdida. Então, vai ficar uma quantidade de água colada nas paredes da tubulação devido à rugosidade daquela tubulação. Então, isso a gente dá um nome de perda de carga. Então, ela vai perder um pouco de força, um pouco de pressão, à medida que ela vai passando por essa tubulação. Então, essa tubulação que a gente chama de conduto forçado. Então, essa perda de carga, ela acontece por causa da rugosidade da tubulação. Então, a gente tem a rugosidade, quanto maior o comprimento da tubulação, quanto maior a rugosidade, mais atrito a gente vai ter nessa tubulação e maior vai ser a perda de carga. E essa perda de carga, ela vai acontecer também devido à turbulência. Então, se a gente tem uma curva na minha tubulação, se eu mudo de direção, se eu mudo aquela minha tubulação de direção, se eu estou mudando o percurso da água, quando eu faço essa mudança de percurso, vai aumentar a velocidade e vai aparecer uma turbulência. Essa turbulência aumenta também o atrito da água, do meu fluido com as paredes da minha tubulação, e isso também faz com que haja uma perda de carga na minha tubulação. Então, nós temos dois tipos principais de perda de carga. Uma perda de carga que ela vai ocorrer devido à rugosidade, então devido àquela rugosidade da tubulação, e uma perda de carga que vai acontecer devido a mudanças de direção, mudanças no escoamento. Então, são os dois tipos principais de perda de carga que a gente tem. Essas duas perdas de carga, elas são classificadas de forma diferente. Então, a gente pode classificar elas, chamar elas de perda de cargas contínuas ou perda de cargas que são localizadas. São as duas formas que a gente tem para chamar. Sendo que as perdas de cargas contínuas, a gente também pode chamar de distribuída. Na minha área, a gente tem a convenção de chamar de perdas de carga distribuídas, tá bom? Então, vocês podem ver em outras disciplinas da engenharia civil como o nome de contínuas, mas é tudo a mesma coisa. Perda de carga contínua e distribuída, elas são as mesmas. Elas só vão ser diferentes das perdas de cargas que são localizadas. A gente pode representar a perda de carga como ΔH, então essa variação de carga, ou como HP, então o maiúsculo aqui HP, é a nossa perda de carga, tá bom? Então, são as duas formas que a gente tem de representar matematicamente a nossa perda de carga. Então, a perda de carga distribuída ou contínua, ela vai existir continuamente ao longo da tubulação. Ela vai ser distribuída ao longo do comprimento do meu encanamento. Quanto maior a canalização, maior vai ser a perda de carga distribuída. Então, ela é distribuída ao longo do comprimento da canalização. Ela vai ocorrer continuamente ao longo desse comprimento de tubulação. E ela ocorre devido ao atrito entre as diversas camadas de escoamento e o atrito do escoamento do fluido com as paredes do conduto. Então, esse atrito entre as diversas camadas do escoamento é aquele que a gente chamava de viscosidade, lembra? Que uma partícula, pelo princípio da aderência, ela se colava na outra, e se uma estava em movimento, ali ia entrar em movimento também. Quanto mais dificuldade para esse movimento, maior era a nossa viscosidade. Então, a perda de carga contínua, ela vai depender da viscosidade do fluido e ela vai depender também da rugosidade do encanamento. Não depende apenas do fluido, mas sim do encanamento do fluido. Então, viscosidade é do fluido e a rugosidade é da tubulação ou do encanamento, tá bom? Então, essa é a nossa perda de carga distribuída ou contínua. Então, a rugosidade, ela vai ter uma certa altura, uma certa medida. A gente vai conseguir medir qual que é a rugosidade desse tubo. Então, a rugosidade, ela é expressa em milímetros. Então, normalmente, nós vamos medir aquela rugosidade na parede interna da tubulação e essa rugosidade, ela vai ser dada em milímetros. Então, é aquela aspereza, aquela textura que tem na tubulação, a gente vai chamar de rugosidade. Cada material que for produzido uma tubulação,
ele vai ter um valor de rugosidade diferente. Se esse material ele for velho ou se ele for novo, vai influenciar na rugosidade. Então, a rugosidade vai ser diferente para cada material e vai depender da idade do material. Um material que ele é mais novo, ele vai ter uma menor rugosidade. Um material que ele vai ser mais velho, ele vai ter uma maior rugosidade, porque essa rugosidade ela vai aumentar com o atrito das partículas de fluido, tá bom? Então, a rugosidade depende de cada material. A gente representa a rugosidade por esse símbolo aqui, que é o epsilon. Então, o epsilon é a nossa rugosidade,